Olá, boa tarde. Nós, no grupo de trabalho da APDC, de Cidades Sustentáveis e Saudáveis, temos vindo a discutir e a refletir sobre as grandes oportunidades que neste período dos próximos 3, 4 anos irão certamente se materializar naquilo que são as cidades e o território. Eu gostaria de partilhar hoje aqui convosco o quadro de referência que, no nosso entender, será crítico para aquilo que serão as cidades e os territórios do futuro. Primeiro, um quadro que será certamente suportado nesta visão. Uma visão que combina e irá articular o desenvolvimento económico, social, humano e ambiental. E é precisamente neste conjunto que, no nosso entender, serão definidas e serão estabelecidas as novas estratégias, serviços, produtos e modelos de negócio que irão vestir, por assim dizer, as cidades e os territórios do futuro, suportadas nativamente por tecnologia. Mas que dimensões de atuação são essas que nós identificamos e que consideramos críticas neste caminho de transformação? Primeira dimensão, saúde e bem-estar, muito focado naquilo que é a tendência e relevância da prevenção, predição, antecipação, vida assistida, para quem necessita dela, e também a promoção crescente e reforço daquilo que é a atividade física de todos. Segunda dimensão, igualdade e inclusão, fundamental para suportar a estabilidade social necessária, as medidas de inclusão, mas também uma oportunidade para alavancar aquilo que será uma nova mobilidade social a decorrer nos territórios. Terceira dimensão, colaboração intergeracional. As sociedades vão, de facto, ter um tempo de vida cada vez mais longo e gostaríamos de trazer para a discussão este conceito de uma idade sempre ativa. Esta ideia de que os cidadãos deverão estar a participar naquilo que são as dinâmicas da sociedade até mais tarde na sua vida e, portanto, fazendo também com isso um grande reforço daquilo que é o sentido de comunidade que nós consideramos fundamental para o futuro das cidades e dos territórios. Quarta dimensão, mobilidade e logística, muito relacionada com as necessidades que nós hoje já sentimos de mobilidade on demand, integração de diversos meios de transporte e de mobilidade, mais exigência sobre aquilo que são as experiências de mobilidade que temos. E um tema que nos parece que nos próximos anos vai ser igualmente muito relevante, que tem a ver com aquilo que são os mecanismos de eficiência e da logística urbana. Quinta dimensão, o relacionamento com o cidadão e aqui a capacidade dos municípios e as outras entidades de regulação e de governação do território de introduzirem novos serviços de valor acrescentado num modelo de participação mais transparente e, por outro lado, também um reforço deste novo conceito que será as cidades de dados e de informação. Não só na perspectiva de uma nova versão ou uma evolução daquilo que são os modelos de decisão mais sofisticados, mas também na perspectiva de informação que poderá fazer uma antecipação e mitigação de riscos. Sexta dimensão, a dimensão do desenvolvimento económico e a forma como os territórios e as cidades deverão cada vez mais contribuir para essas dinâmicas, não só através da desburocratização, da simplificação e do retirar barreiras, mas também através do fornecimento de infraestruturas ou da criação de dinâmicas que permitam, de facto, aquilo que nós hoje chamamos de hubs de inovação, para a criação de novas empresas, fazer o crescimento de empresas existentes e, sobretudo, dinamizar mais aquilo que são os agentes de inovação. Sétima dimensão, a descarbonização, a redução das emissões. Sabemos que as zonas verdes vão se expandir cada vez mais nas cidades, também nas grandes cidades. Equipamento urbano mais eficiente, edifícios mais eficientes. E um tema que, no nosso entendimento, também vai ganhar uma relevância muito grande nos próximos anos. A gestão mais inteligente de resíduos e dos ciclos da água.
Oitava dimensão, a dimensão das qualificações, que fala praticamente por si, um desígnio nacional muito relevante, suportado naquilo que são os objetivos de formação continuada ao longo da vida. E aqui o país dispõe efetivamente de uma rede muito capilar e muito distribuída de entidades de ensino, de formação e de instituições de ensino superior, e poderá tirar partido disso. Nona dimensão e última, o tema da experiência pedestre, cada vez mais debatido, e aquilo que é hoje o conceito das cidades dos 15 minutos, cidades de proximidade, e também este conceito das cidades, a forma como as cidades podem ser mais amigáveis de quem visita a cidade, guiando, assistindo esse tipo de experiência para quem, de facto, não conhece essa parte do território. Estas são 9 dimensões para as quais a tecnologia poderá efetivamente ser aqui um elemento de forte aceleração para a mudança. E temos falado aqui hoje, ontem, imensas tecnologias. De facto, nós temos hoje um leque muito alargado de tecnologias maduras, que já têm feito o seu caminho no território, desde redes de comunicações, redes de sensores, infraestruturas, serviços online, self-service, e, portanto, poderemos nos próximos anos tirar ainda mais partido destas tecnologias, sobretudo para ganhar rapidamente escala. Mas temos também hoje um conjunto de tecnologias emergentes, desde o 5G, a inteligência artificial, também a robotização, a analítica mais avançada e automóveis autónomos, que provavelmente em breve irão começar a ocupar e a transformar o nosso espaço público. E é precisamente neste quadro de referência que nós consideramos e gostaríamos de promovê-lo, partilhá-lo também com aquilo que são os líderes de regiões, de cidades, de outras parcelas do território, com 2 objetivos. Fazer um acompanhamento ao longo do tempo daquilo que será o desenvolvimento das cidades e dos territórios, analisando a maturidade de utilização destas tecnologias para estes fins. Por outro lado, também ter aqui um suporte, uma referência para os projetos, os grandes projetos estruturantes, ou os grandes investimentos que nos próximos anos gostaríamos muito que fossem desenvolvidos para bem de todo o país. Muito obrigado e passava a palavra aqui ao nosso painel. Muito obrigada, Miguel Leocácio. Vamos iniciar aqui o debate, a olhar exatamente mais pormenorizadamente sobre este plano de recuperação e resiliência que incidirá sobre as cidades e territórios. Comigo tenho Pedro Dominguinhos, Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos, Vladimir Feliz, representante do Grupo de Trabalho da APDC sobre cidades saudáveis e sustentáveis, e irá estar António Cunha, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. Muito obrigada por estarem neste congresso da APDC. E Vladimir Feliz, começo por si. Olá, viva, muito boa tarde. Olá, como está? Este plano de recuperação e resiliência que, por um lado, tem sido elogiado, mas, por outro lado, também tem havido aqui algumas críticas, o que é normal, porque o ideal é mesmo que se faça a discussão para que saibamos exatamente onde é que o dinheiro, o investimento vai ser canalizado. E eu pergunto-lhe o que é que está previsto exatamente para as cidades e territórios, sendo que há várias pessoas que dizem que não existe propriamente uma visão estratégica e que passa ali um pouco ao lado a coesão territorial. Concorda? Sim, antes de mais, bom dia, boa tarde. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Acima de tudo, este é um problema histórico de Portugal. Nós não temos uma receita que possa verdadeiramente ser dito que one size fits all, isto é, nós não podemos ter um instrumento de financiamento que sirva a territórios que são tão díspares ao longo do país. Nós, embora sejamos um país extremamente pequeno, temos uma variedade geográfica, demográfica e económica muito vasta ao longo do país e, portanto,
é importante que os territórios e as cidades tenham os seus planos estratégicos definidos para que, assim que hajam oportunidades como este PRR, que vem responder ao impacto da pandemia, permita que esses planos, projetos que estão em pipeline possam, assim que os financiamentos surjam, ser ativados em função das prioridades. Isto é, nós precisamos de uma visão de médio e longo prazo do território, uma visão nos diferentes layers de gestão das cidades e territórios que nos permitam ativar, assim que haja recursos financeiros para ativar esses projetos, projetos estruturais que respondam a uma visão de médio e longo prazo dos territórios. E aqui este match, que resulta também da emergência deste instrumento de financiamento, pode levar a que muitas vezes o fit com as verdadeiras necessidades de cada uma das cidades e territórios seja diferente, uma vez que é diferente o plano de desenvolvimento de Bragança, do Porto, de Lisboa ou de Faro. E, portanto, o grande desafio que se põe aqui é que aquelas entidades que estão no terreno tenham a flexibilidade e a agilidade para dirigirem esses instrumentos para investimentos reprodutivos, para investimentos que tenham verdadeiro impacto local e para investimentos que garantam a coesão territorial do país. Não é? E, na sua opinião, esses planos já começaram a ser delineados em algumas localidades, ao que sabe, ou ainda não se sabe? Sim, conhecemos alguns territórios que têm, digamos, estruturada uma visão de médio e longo prazo. Muitos destes autarcas vão no segundo ano do seu mandato, tendo em conta as alterações de gestão impostas pela lei, e, portanto, isso obriga a que haja já hoje um conhecimento muito sólido do território por parte de algum deles. E o facto de virem as autárquicas pode facilitar ou prejudicar este caminho? Acima de tudo, pode sempre haver a tentação de dirigir alguns dos investimentos para o momento que vivemos. E daí eu ter tocado no início desta conversa na importância de termos estes planos estratégicos de desenvolvimento que definam estes pipelines de projetos que depois possam ser ativados em função deste e de outros instrumentos de financiamento. Acredito que, em alguns casos, haja a tentação de acelerar alguns investimentos, de impacto rápido. Desejamos, acima de tudo, todos, que eles tenham um efeito efetivo naquilo que é a vida das pessoas. As cidades hoje exigem uma nova visão, exigem uma nova estética, uma nova funcionalidade. O meu colega Miguel Leocádio falou de alguns desses temas. O envelhecimento da população, o congestionamento dos territórios, a descarbonização, que é urgente em muitos destes territórios, é essencial que tenha uma visão estruturada, escalável e, ao mesmo tempo, que gere investimento reprodutivo. Nós temos que fugir de investimento imediato que, embora gere emprego no curto prazo, não vai no médio ou longo prazo a reproduzir-se e a gerar riqueza e desenvolvimento no país. Sim, esses investimentos de impacto rápido muitas vezes acabam por trazer votos. E lá está, estamos em ano de autárquicas. E muitas vezes, Pedro Dominguinhos, aliás, pergunto-lhe, este tipo de investimento rápido pode ser contraproducente e pode exatamente aliar a verdadeira função que um plano destes poderá ter. Quais são os mecanismos que devem ser acionados, na sua opinião, para que as coisas funcionem desta vez devidamente? Antes de mais, muito boa tarde. Eu, enquanto representante dos Politécnicos portugueses, tenho uma vantagem, é que os nossos investimentos são a médio e longo prazo. Ou seja, nós quando desenhamos a formação para produzir efeitos a 3 ou 4 anos, sabemos que ela no semestre seguinte não vai produzir esses efeitos desejados. E, portanto, significa que como o investimento é tão estratégico, ele tem que ser antecipado. E aqui permitam-me ser mais incisivo. Estão-se a passar muitas coisas no território, nos vários territórios do país, que estão a ter impactos significativos e que hoje em dia são o resultado de um conjunto de decisões tomadas há 4 ou 5 anos
ou há 10, e que hoje em dia estão a produzir efeitos naquilo que o Miguel Leocádio há bocadinho dizia, que é a qualidade de vida, a atração de empresas para o interior. Como por exemplo? Deixa-me dar 4 ou 5 exemplos, desde o norte a sul do país e no interior. Se nós hoje viajarmos até Tomar, a Softinsa tem 300 e muitos empregados. Foi uma decisão que foi tomada há 5 ou 6 anos e que, com a cooperação com a autarquia, com o Politécnico Tomar, e que hoje em dia tem capacidade de atrair pessoas. Se olharmos para Viseu, para a Softinsa, para aquilo que é também a Deloitte, para aquilo que é a BizDirect, é exatamente a mesma coisa. Ou se olharmos para o Fundão, são exemplos muito claros, ou para Porto Alegre, com algo que tem, do ponto de vista das tecnologias de informação, um impacto muito significativo. Por outro lado, se olharmos para aquilo que hoje em dia são regiões um pouco, eu diria, menos conseguidas do ponto de vista do ensino superior, dou-vos o exemplo de Sines. Sines é a única NUT 3 do país que não tem nenhuma instituição de ensino superior. O Miguel há bocadinho falava da capilaridade, e é verdade, deve ser a única NUT 3. Há alguns politécnicos, designadamente o de Setúbal, que atua na região, mas que precisa de um outro tipo de, eu diria, robustez para naturalmente conseguir responder aos desafios que os investimentos que estão a ser naturalmente localizados em Sines e que o plano de transição justa que está a ser negociado com a União Europeia também necessita. E eu acho que o maior erro que nós podemos fazer ou ter, é achar que o PRR vai resolver todos os problemas. Como dizia há bocadinho o professor Costa e Silva, nós vamos ter muito mais dinheiro do PT 2030, dos fundos de transição justa, do Horizonte Europa, para conseguir desenhar aquilo que são as respostas aos territórios. E por isso é que, como dizia o Vladimir Feliz, a questão de ter uma estratégia clara que envolva os diferentes atores mitiga aquilo que ele dizia, que é o risco de respondermos ao imediato. Porque se nós tivermos programas estruturados, participados, é naturalmente muito mais difícil de apenas um ator tomar as decisões estratégicas para um determinado território. E eu diria, e da experiência que nós temos tido nos últimos 7 ou 8 anos nos territórios, nós temos uma nova geração de autarcas muito mais capacitado, muito mais qualificado, mas também que olha para o desenvolvimento do território de uma forma completamente distinta. Mais integrada? Mais integrada e mais sustentável. E que percebe que todos os atores do território são essenciais para, naturalmente, garantir o futuro das gerações. Eu, felizmente, tenho a felicidade de gerir uma instituição com muitos jovens e percebo qual é as exigências que eles têm ao nível da sustentabilidade. Os jovens que eu tenho não admitem determinado tipo de comportamentos lesivos do ambiente que há 20 anos existiam. O nosso compromisso com a sustentabilidade hoje em dia é fundamental. Uma segunda dimensão que tem a ver com a capilaridade, que tem, mais uma vez, a ver com os investimentos. Há 7 anos, e é bom que nós lembremos isso, os governantes estavam a discutir encerrar instituições de ensino superior, porque havia poucos estudantes em determinado tipo de localizações. Isto significa diminuir massa crítica no território. Significa incapacidade. Se nós fizéssemos isso, por exemplo, em Tomar, ou em Porto Alegre, ou em Castelo Branco, tinham poucos alunos, a Altran, agora a Capgemini, não estava lá. A Softinsa não estava em Porto Alegre. E, portanto, é importante termos a noção de que a massa crítica, a qualificação dos territórios, só passa, ou passa também, pela qualificação das pessoas. Nós, em determinado tipo de territórios, se não tivermos a existência de instituições de ensino superior, significa que mais de 50% dessas pessoas, jovens e cada vez menos jovens, porque é um desafio muito grande que nós temos da formação ao longo da vida, saem de lá, mas, por outro lado, aqueles que não saem não têm oportunidades no futuro. O que é que significa? Depois engrossam a imigração com um trabalho pouco qualificado. Se nós olharmos para aquilo que se está a passar com a crise, quem é que foi mais afetado? Os jovens menos qualificados. Deixe-me dar só um exemplo muito concreto. Se nós olharmos desde a Ruda dos Vinhos até Sintra, não há oferta pública de cursos técnicos superiores profissionais, dirigidos ao ensino profissional. Vai haver a partir do próximo ano. E porquê é que não havia? Não havia porque, naturalmente, a instituição pública da região decidiu não investir nisso. E, portanto, tem que ser outras instituições, e iremos fazê-lo muito em breve, para dar uma oportunidade a esses jovens, mas também dar oportunidade às empresas. Se reparamos para as empresas tecnológicas que estão na região de Lisboa... Procuram as parcerias exatamente com as faculdades. E mais do que isso, a noção que nós temos é que há uma outra filosofia de cooperação estratégica entre as empresas, as instituições de ensino superior e as autarquias e outros atores do território que mudaram completamente aquilo que é, eu diria, o panorama da capacidade de qualificar recursos
que não existia há 6 ou 7 anos. Por isso é que o PRR aqui pode desempenhar e deve desempenhar um papel fundamental nas parcerias. Eu hoje de manhã estava com a AIP a discutir a cooperação e claramente colocar incentivos nas parcerias é uma estratégia fundamental para responder aos desafios e às qualificações a médio e longo prazo. Porque há aqui também uma pressão muito grande que nós temos, que é responder aos desafios e às qualificações no imediato, mas ter a capacidade de criar um lastro de qualificações que permita a requalificação, o reskilling ou o upskilling, para naturalmente responder e atrair outro tipo de empresas. A vantagem que o país tem, e esse é um investimento que tem que continuar, é a capilaridade das instituições de ensino superior, quer institutos politécnicos, quer universidades, que está dispersa pelo país. E isso é uma vantagem tremenda, não apenas do ponto de vista da qualificação, mas do ponto de vista dos centros de investigação. Claro, claro. E isso faz toda a diferença. É possível agora juntar-se a nós por videochamada António Cunha, que é o Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. Olá, viva, muito boa tarde. Bem-vindo a este congresso da APDC. Falando aqui do Plano de Recuperação e Resiliência para as cidades e territórios, eu pergunto-lhe, pelo que leu, pelo que sabe neste momento, se há aqui uma lógica centralista ou descentralizada? Muito boa tarde a todos, é um prazer juntar-me ao Congresso da APDC e pedir desculpa por esta São as novas tecnologias? Não, além das novas tecnologias, foi também um atraso da minha parte noutro compromisso, mais do que isso, portanto não vale a pena estar a culpar as novas tecnologias, é mesmo culpa minha. Sim, este assunto tem estado na agenda e nos mídia, e a região norte tem tomado posição sobre isso, inclusivamente através do seu Conselho Regional. O PRR é um plano que foi definido a partir de uma lógica centralista. Penso que neste momento e tentando ser pragmático, essa discussão já não está em cima da mesa. Temos um plano que vai ser aprovado, isso é bom ter este plano. Poderia ser outro, poderia ser diferente, mas também as coisas que estão no plano são todas importantes, e as que não estão neste plano esperemos que estejam noutro. Mas estamos a falar de investimentos, estamos a falar, António Cunha, desculpe interrompê-lo. Não sei se me está a ouvir. Sim. Estamos a falar de investimentos substanciais nas cidades e no território português, e é natural que as pessoas equacionem se desta vez, em que estamos a falar de reformas estruturais, vai haver uma distribuição equitativa, ou pelo menos quase equitativa. O que eu estava a tentar dizer era isso mesmo. Os investimentos que estão previstos neste plano são importantes e certamente devem ser vistos de um modo complementar com os outros instrumentos que vamos ter neste programa quadro. Uma questão diferente é como é que este programa vai ser implementado, como é que vai ser a sua gestão. Pensamos que mais do que tudo, do ponto de vista de execuibilidade, do ponto de vista de capacidade no terreno para a sua execução, do ponto de vista de tudo o que exige a execução de montantes deste nível, em termos de procedimentos, em termos de capacidade, tememos que a gestão centralizada a acontecer será problemática e poderá pôr em risco a execução destas verbas. Já o afirmamos várias vezes, esperemos, e como o Primeiro-Ministro também já o referiu, que apostará numa gestão descentralizada, aguardamos para ver e esperemos que isso assim seja, porque se não for assim, tememos que não vai haver capacidade para executar os montantes que estão em causa. E António Cunha, quais são os grandes objetivos e a estratégia delineada para a região norte, que assume grande importância para o país? O que é que está a ser pensado? A estratégia da região norte é conhecida, está publicada, está acessível no nosso site, foi aprovada em dezembro passado. Mas para aqueles que nos ouvem? Para aqueles que nos ouvem, é uma estratégia que se pode resumir numa frase, ou uma estratégia certamente centrada nas pessoas e no território, mas que se pode resumir numa expressão que é a criação de valor. A região norte tem indicadores extremamente interessantes ao nível do volume de exportações, mais de 40%
40% das exportações nacionais, é uma região que ainda por cima é superavitária em termos da geração de riqueza, portanto contribui com 5 mil milhões de euros positivos para o nosso déficit anual nacional negativo, portanto que é de 20 mil milhões de euros. É uma região classificada como inovadora forte pela Comunidade Europeia, portanto tem um conjunto de indicadores que nos orgulham, mas no fim do dia é a região que tem o PIB per capita mais baixo e, portanto, temos aqui um problema de geração de valor que temos que resolver. A região, a sua força industrial não gera o valor que devia gerar, apesar de exemplos muito interessantes e de reconversão e de evolução positiva nesse sentido, mas ainda não o atinge. Os níveis salariais são mais baixos na região norte que noutras regiões do país. Isso, entre outras coisas, faz uma drenagem de capital humano de qualidade da região norte para outras regiões do país ou para o estrangeiro e, portanto, a estratégia que está aprovada é uma estratégia que visa, sobretudo, evoluir nas cadeias de valor, criar cadeias de valor e, portanto, conseguir mais rendimento para a região. Isso só se pode fazer a partir de uma articulação entre o tecido económico e com uma indústria mais competitiva, certamente as instituições do conhecimento e as instituições que gerem o território nas suas várias dimensões, nomeadamente uma estrutura como a CCDRN, mas sobretudo as autarquias e as instituições intermunicipais. E António Cunha pode dar-nos exemplos de investimentos que sejam imprescindíveis exatamente para se conseguir criar esse valor de que falava? Exemplos de investimento será uma continuada aposta no sistema regional de inovação e nas estruturas de inovação e investimentos muito vocacionados para a valorização de produtos, e esses produtos podem ser o vinho ou podem ser produtos de alta tecnologia ligados à condução autónoma e aos futuros veículos sem condutor, mas podem ser também melhores condições em termos de parques industriais e parques industriais de nova geração que permitam que sejamos atrativos para empresas, portanto, nacionais ou estrangeiras de uma indústria mais moderna e, portanto, mais automatizada e onde conceitos, nomeadamente ligados à economia circular ou ao uso intensivo de novas tecnologias e com base em comunicações fáceis, portanto, possam ser mais facilmente implementados. É evidente que subjacente a tudo isto estão as questões da formação das pessoas, das habilitações, para todos os escalões etários e para todos os níveis académicos. A questão da valorização do capital humano é essencial. É evidente, é conhecido hoje que grandes apostas que existiram na região norte recentemente e continuarão no futuro, por exemplo, em investimentos como o que a Bosch está a fazer ou outras empresas na região do Porto estão a fazer, empresas ligadas à indústria automóvel ou a outros setores, o principal fator que escolhe o Norte para a fixação dessas empresas é a qualidade do nosso capital humano. Vladimir Feliz, relativamente àquilo que foi dito, os grandes investimentos que devem ser canalizados para áreas que gerem ao fim e ao cabo a felicidade das pessoas, que é isso que está inerente, mais qualificação, melhores infraestruturas. Muito do dinheiro que veio de Bruxelas nos últimos anos, como sabemos, foi canalizado exatamente para infraestruturas rodoviárias. Desta vez, a situação tem de ser impertrivelmente diferente. Sim, acima de tudo, porque nós temos que olhar para o legado infraestrutural que temos também. Não devemos também ter a fobia de matar a rodovia, devemos encontrar soluções sustentáveis, orientadas para a descarbonização, mas com a evolução tecnológica que temos, por exemplo, no desenvolvimento dos veículos autónomos, no futuro a rodovia pode ser a futura ferrovia, isto é, poderemos ter comboios autónomos de veículos que circulem nessas vias. Por isso estes investimentos têm que ser inteligentes e sustentáveis. Nós temos que olhar para o legado infraestrutural existente, temos que perceber qual é o ciclo de evolução
desse legado e complementá-lo com novas infraestruturas, com novas tecnologias que, acima de tudo, tornem o território mais competitivo. Temos que atuar a 3 níveis, como aqui já foi dito. A capacitação infraestrutural, mas numa lógica de complementaridade, a ferrovia integrada com a rodovia, integrada com a rede de portos e com a rede aeroportuária. A infraestrutura de conectividade digital, determinante para o país se afirmar, num novo mundo que pode ser uma nova era de descobrimentos. O digital não tem fronteiras, e se nós tivermos um país capacitado do ponto de vista da conectividade, do ponto de vista da capacidade de computação, do ponto de vista das pessoas orientadas para as competências do futuro, nós podemos competir com os melhores. E, portanto, isto não se muda numa geração, mas trabalha-se numa geração. E se nós olharmos para a capacitação das pessoas, desde o jardim de infância até ao meio académico, se aumentarmos a permanência das pessoas na universidade, fazendo-as retomar a formação ao longo da sua vida, podemos ter aqui um país muito mais competitivo. E, portanto, respondendo à sua pergunta inicial, o nosso grande desafio é também não deitarmos a perder tudo aquilo em que investimos. Se temos uma rodovia competitiva, vamos olhar para ela com soluções sustentáveis e orientadas à descarbonização e complementemo-la com outras soluções tecnologicamente mais avançadas que podem circular na rodovia, na ferrovia ou noutros layers de mobilidade que nós venhamos a desenvolver, como seja a mobilidade horizontal cruzada com a mobilidade vertical, quando virmos os drones urbanos e outras soluções a circular pelo nosso território. E Pedro Dominguinhos, a qualificação, durante este congresso falou-se imenso da necessidade de qualificar as pessoas. A partir dos 45, 50 anos nós sabemos que existe aqui uma dificuldade até de adaptação a estas novas tecnologias, este incremento, esta velocidade digital. Qual é o papel aqui concreto das faculdades, dos institutos politécnicos? É um papel de parceiro em toda a cadeia de valor. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos que estar muito próximos das empresas, das autarquias, das administrações públicas, das IPSS, para perceber exatamente qual é o nosso papel. E há um conjunto de projetos, já foi aqui falado, o Upskill, que é o exemplo mais paradigmático de como a conjugação entre empresas privadas, instituições de ensino superior e organismos públicos, neste caso o IFP, conseguiram montar um programa para ir ao encontro das necessidades dessa requalificação das pessoas, trazendo para um setor, as tecnologias de informação e comunicação, pessoas que não têm formação de base nas áreas das tecnologias de informação. E esse é um aspecto fundamental que nós temos que garantir. Nós estamos, de um ponto de vista global, a desperdiçar talento se não o fizermos. Claro. E isto é algo que nós temos que ter uma noção muito clara. E quando eu digo desperdiçar talento, não é só para as tecnologias de informação e comunicação, porque a digitalização é transversal a todos os setores de atividade, desde a parte mais, eu diria, supostamente, vejamos só um pequenino exemplo, aquilo que foi a resposta das vendas online, a partir de sites no Facebook, de lojas que tradicionalmente e fisicamente nunca venderam tanto como venderam na vida. E, portanto, fizeram com, eu diria, os recursos imediatos que tiveram, e muitas dessas pequeninas lojas rapidamente evoluíram para sistemas de pagamento muito integrados com ERPs, porque perceberam e descobriram no efeito da pandemia e tiveram que se qualificar, reinventar. E, portanto, nós temos que ter a capacidade, por isso é que eu estou a dizer que temos que estar em toda a cadeia de valor, de responder a estes desafios mais específicos, até algo de acompanhar, por exemplo, a instalação do investimento numa determinada região e ter a capacidade de nos reinventar para dar resposta à informação de curta duração, em que as microcredenciais que estão em discussão na Europa neste momento desempenham um papel fundamental. Porquê? Porque permite às pessoas
irem fazendo formação que pode ser capitalizável depois em termos no futuro, num grau académico, mas dar resposta àquilo que são as suas necessidades permanentes. Eu diria que não é só a partir dos 45, e portanto significa que eu também já estou a precisar desta reconversão que é fundamental. Eu também. Mas é um desafio muito grande, para nós, para lidar com essas novas tecnologias. Por outro lado, há aqui um desafio que me parece fundamental, que é a qualificação digital das administrações públicas. Para nós termos uma administração pública que responde efetivamente aos cidadãos e às suas necessidades, significa que temos que capacitar as administrações públicas para esse mesmo desidrato. O INA, que foi agora transformado em Instituto Público, tem, globalmente, o seu, eu diria, centro nevrálgico em Lisboa. A partir de Lisboa não consegue responder, como é óbvio, a todos os desafios do país inteiro. Claro. Se nós não estabelecermos parcerias com as universidades, com os politécnicos, um bocadinho por todo o país, para fazer essa capacitação, torna-se extremamente complexo. E, portanto, a lógica de parceria, exatamente, voltamos sempre à questão da subsidiariedade, é ter a capacidade de resposta. E hoje em dia a questão da digitalização permite, e o ensino à distância que tivemos que, de uma forma muito rápida, implementar, eu costumo dizer que se nós estivéssemos a planear, daqui a 20 anos estávamos a tentar fazer aquilo que fizemos nesse espaço. Porque fomos obrigados. Exatamente. E, portanto, nós temos agora que aprender da melhor forma como o fizemos. E isto significa a capacidade de interagir e de dar resposta muito mais rápida e descentralizada àquilo que são essas mesmas necessidades, sempre numa lógica de parceria. E falou há pouco exatamente do facto de haver regiões que não se desenvolveram tanto por causa de não ter os institutos superiores. Falou de Sines, por exemplo, mas há outros casos. Há a hipótese, ou está a ser equacionada a abertura de novos espaços de ensino nesses locais? Ou não? Sim. E, portanto, para dizer, porque, como compreendem, nós estamos a negociar o PRR e a trabalhar em termos de consórcios há vários anos. Ou seja, os projetos que vão ser candidatados, espero que a partir do próximo já estavam a ser mês de junho, feitos. Naturalmente resultam de parcerias estratégicas que estão a ser resolvidas no território. E o território, um pouco por todo o país, vai naturalmente receber novos cursos, novas áreas, muito em consórcio entre instituições de ensino superior, quer politécnicas, quer universitárias, para responder aos desafios das regiões. E esta é talvez a principal mudança que nós estamos a assistir, que é a capacidade de juntarmos, eu diria, instituições para responder aos desafios dos territórios, em vez de ser ao contrário. Sim. É o que é que o território nos dá. E esta foi uma alteração profunda que está a passar nos últimos tempos, que resulta também de uma nova necessidade de responder, eu diria, aos desafios e às oportunidades. Por isso é que os projetos que vão aparecer estão a ser negociados neste momento. Nós estamos a ter reuniões praticamente todos os dias para formar consórcios, para criar novas formações com autarcas, com empresas, com instituições públicas, que nós estamos à espera que apareçam as candidaturas para trabalharmos. E isto só resulta. Porquê? Porque estamos há muito tempo a trabalhar com os atores do território e naturalmente vão existir propostas para alargar a rede de ensino superior, para ter uma nova geração. Para que locais? Podemos saber para que locais? O local que referiu é claramente um deles, onde vai haver propostas. Eu diria, o litoral alentejano vai existir, o norte de Lisboa, que é uma zona branca, nós fomos em zonas brancas em termos de não conectividade, também há zonas brancas em termos de não oferta de ensino superior público, e que vai acontecer, e depois vai acontecer de uma forma diferente daquilo que estamos a acontecer, que são nas escolas de pós-graduação, que resultam muito mais de plataformas e de consórcios do que propriamente locais físicos. Nós não precisamos, na maior parte dos casos, de mais locais físicos. Precisamos é de uma nova forma de organização da própria formação, da própria oferta, para responder aos desafios que existem. Reparem, era um sítio improvável acontecer uma academia do hidrogênio em Porto Alegre. Mas o Politécnico de Porto Alegre, porque tem competências específicas na área do hidrogênio, desenvolveu uma academia do hidrogênio que pode responder, por exemplo, à questão do Alentejo. Nós não precisamos de ir a seguir criar uma outra, essa capacidade de ir buscar os recursos, onde eles são muito mais capacitados, e em rede é talvez uma das grandes, uma das mudanças fundamentais que este PRR vai trazer. E em que as agendas mobilizadoras, por exemplo, são um dos exemplos mais práticos e mais impactantes que podem ter na transformação dos territórios, na criação de valor e na exportação, naturalmente, a partir dos territórios e das empresas. António Cunha, e da parte da região norte, pode revelar-nos e sabe se já estão a ser feitas negociações, estabelecidas parcerias para serem apresentadas candidaturas, e se sim, pode dar-nos exemplos? É conhecido, ou são conhecidos vários movimentos nesse sentido, mas
penso que deverão ser sobretudo os promotores a revelá-los e não aqui a CCDR. Mas, por exemplo, continuando nesta linha de pensamento que estavam, é conhecido que a região NUT 3 do Alto Tâmega é também, para além do que foi referido, uma outra região onde não existe ensino superior, embora recentemente tenha sido lá inaugurado um centro de inovação ligado à valorização da água e o Aquapor, portanto que é um território onde, muito expectavelmente, se desenvolverá também formação de ensino superior, uma vez que é a única sub-região em que isso não acontece. Mas são conhecidos outros projetos estruturantes, desde logo eu não referi isso no princípio, mas desde logo a grande estrutura, o projeto transformacional do Norte e da próxima década será certamente a linha férrea, nas suas várias dimensões, quer na ligação a Vigo, quer na ligação para o interior, e a eletrificação da linha férrea, pelo menos até ao Pocinho, portanto, isso é algo que já está em curso, mas depois vários projetos que, a partir quer dos nossos principais centros académicos, dos nossos principais centros de investigação, mas também dos atores industriais. Agora, como disse, não me compete a mim, porque não sou diretamente promotor de nenhum deles estar aqui a explicitá-los neste momento. Muito bem, Vladimir Feliz, com tantos fundos que aí vêm, torna-se, tendo em conta aquilo que já sucedeu e algumas desconfianças inerentes, é necessário uma maior transparência, uma maior fiscalização. O que defende? Sim, a transparência, quando estamos a falar destes volumes de investimento, é essencial, mas acima de tudo existe cada vez mais uma maior agilidade e uma maior orientação à capacidade de tesouraria das organizações também, para que os fluxos financeiros gerados por estes projetos possam ter a agilidade necessária para responderem às verdadeiras necessidades das empresas em termos de burocracia e em termos de tesouraria. Ao mesmo tempo, direcionar muitos destes investimentos à capacidade de manter postos de trabalho e gerar investimento reprodutivo nas diferentes regiões e que garantam a coesão social do país. Portanto, como já aqui foi dito, este é um dos instrumentos disponíveis, não é o instrumento de salvação nacional do país, é um instrumento importante para responder a este contexto pandémico, mas todos os outros fundos e os outros programas, nomeadamente o Portugal 2030 que aí vai ser ainda mais relevante para o desenvolvimento atual e futuro do país, e existe acima de tudo essa transparência, essa agilidade, essa flexibilidade, essa orientação à necessidade efetiva das empresas e, acima de tudo, uma visão estrutural de médio e longo prazo que permita que estes investimentos respondam à coesão necessária para o país e ao investimento reprodutivo que pode gerar emprego, que pode gerar valor acrescentado para o país e gerar maior capacidade de exportações, que é isso que pode projetar o país para um patamar económico superior. Claro. E só para terminar, Pedro Dominguinhos, queremos, acima de tudo, verdadeiras reformas estruturais. Sem dúvida alguma, e acho que uma daquelas que é mais relevante é a questão da educação e da qualificação. Não tenho a mínima dúvida de que é o ativo mais relevante que nós podemos contribuir e que o PRR pode dar um contributo significativo. Recordo, estão previstos cerca de 272 milhões de euros para a questão da qualificação, mas existem depois todo um outro conjunto de investimentos, um bocadinho, eu diria, noutras áreas, como a área da saúde, como a área social, também das administrações públicas, que permitem a capacitação das populações. Não há qualquer, eu diria, uma reforma profunda do ponto de vista estrutural se nós não tivermos uma capacidade de ter pessoas qualificadas, competentes e que estejam preparadas para se adaptar. Claro. Porque este é um dos desafios, é algo que a nossa vida nos vai trazer durante mais algumas dezenas de anos, pelo menos enquanto nós tivermos, é a capacidade de readaptação constante que nós temos que ter para responder aos desafios que, naturalmente, a evolução tecnológica nos traz. E salvaguardando sempre a coesão territorial. Exatamente. Isso é essencial. E a inclusão social, que é importante, fundamental não esquecer isso. E inclusão. Então, exatamente. Muito obrigada aos três por terem participado neste congresso da APDC. Obrigado. E agora, João Adelino Faria, a emissão é contigo.
Vamos então continuar este congresso da APDC. Já sabe, deve acompanhar-nos através das aplicações que tem em casa e, se for caso disso, fazer também algumas questões. E agora é a altura de irmos olhar para o futuro e o estado das comunicações.